Então, aproveitem bastante, que o casamento seja um sucesso, que seja tudo bem, que corra tudo bem, que vocês aproveitem bastante, que Deus abençoe muito a vida do Zé Lucas, né? Que Deus prospere o caminho dele, essa vida nova aí que ele está, né, trilhando, que seja que eles entrem com a bênção do Senhor, né? Em tudo. Amém. Amém? E daí, Tânia, como que nós estamos aí? Dá para começar? Dá, Dá, né? estamos com 21. 21. Então, Mas tá já bom. são 7h48. Então, está na hora de começar já. No Brasil já é 48. Então, tá bom, irmão. Vamos lá, vamos começar, então? Tá pronto aí, doutor Edmé? Eu estou a joia. Então tá bom. Então, vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sustento, pela tua graça. Obrigado pela tua proteção. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez reunidos. Isso é um privilégio, Senhor Jesus. Nós te louvamos por isso, Pai. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Senhor, fala conosco, usa a vida da doutora Edmer mais uma vez, Senhor, com poder e com autoridade, Senhor, na tua palavra. Nos ensina, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. Trabalha nas nossas vidas. Abre as nossas mentes, Espírito Santo, para que nós possamos entender, Senhor, e compreender todas as coisas, mas também que possamos guardar em nossos corações e em nossas mentes e praticar, Senhor, a tua palavra todos os dias e sermos testemunhas, Senhor, do teu amor. Senhor Jesus querido, fica conosco, participa conosco, Senhor, e recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe a nossa gratidão nessa noite, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, mas também te oferecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos continuando e vamos completar o estudo do capítulo 3 do profeta Malaquias. Nós sabemos que na Bíblia hebraica não tem capítulo 4, mas na nossa Bíblia e fora da Bíblia hebraica, o capítulo 4 é uma continuação do capítulo 3, mas é separado. Então, hoje nós vamos fazer até o versículo 18. E nós estamos, então, começando no versículo 6 do capítulo 3, onde está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós sabemos que Deus, o nosso Deus, é um Deus de julgamento, mas também é gracioso. A razão pela qual Israel não foi completamente levada como os edomitas foram é por causa da graça de Deus, por causa da fidelidade, porque Israel se comportou do mesmo modo como Edom estava se comportando. Nós vamos ver que existem 8 perguntas atrevidas que o povo faz para Deus. Nós já vimos 5. Agora nós entramos na 6ª pergunta. Eles perguntam para provar Deus quando Deus fala. Deus traz 8 acusações incriminatórias contra a nação e eles respondem com 8 respostas impertinentes, às quais Deus responde polidamente, tentando tirá-los da destruição. Nós vamos ver um pouco sobre essa geração, sobre a geração daqueles que estão fazendo essas perguntas impertinentes. Esse povo ficou no cativeiro por 70 anos e pensou que, quando ele voltasse, tudo seria um mar de rosas. Na escravidão, no entanto, eles conheceram os rigores, o sofrimento, e como os seus pais, outrora no Egito, eles devem ter clamado.
eles devem ter chorado. E quando eles retornaram, eles tiveram que suportar dificuldades, perseguições e toda sorte de contendas, que são, na realidade, métodos de disciplina do Eterno. E eles, então, endureceram, como um prisioneiro que, quando deixa a cadeia, está solto, mas não está reformado. Eles voltaram da escravidão, mas não aprenderam a lição. Foi essa geração que produziu aquela planta venenosa dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que existiram 400 anos depois, quando Jesus veio. O que, na época de Malaquias, era uma verruga, se tornou um câncer na época de Jesus. Por isso, Deus tenta o melhor, fazendo essas 8 perguntas, e a resposta deixa claro que a sua atitude, porque eles não se veem errados, eles se veem como vítimas, eles não sentem culpas e se mostraram surpresos com Deus, se mostraram ignorantes, ofendidos e não aceitavam a palavra. Eles pensavam assim, o que é que Deus está perguntando? Não tem nada a ver, não dá para entender, está exigindo muito. Nós vamos ver agora a 6ª pergunta sarcástica à palavra de Deus, no versículo 7. Desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha a resposta deles. Em que havemos de tornar? Nem sabíamos que tínhamos desviado. Vamos ao templo, dizimamos. Como podemos retornar para um lugar de onde nunca saímos? O que está acontecendo de errado por aqui? Nós estamos cumprindo com as nossas obrigações. O que é que Deus quer mais de nós? É o problema, meus irmãos, do ritualismo de hoje, do paganismo que temos hoje em lugar do poder, da estética para substituir o espiritual, para substituir as emoções. Nós sabemos tudo, mas onde está o poder? Estamos satisfeitos com a moralidade sem a graça. Estamos satisfeitos em seguir alguns princípiozinhos. Tudo bem. Nós não bebemos, nós não fumamos, nós não vamos ao carnaval, nós não andamos pelas boates, e isso não chega. Mas Deus diz aqui, tornai-vos para mim. Vocês estão longe. Isso significa arrependei-vos, porque arrepender é retornar. Essa palavra era para quem estava em Deus. E se foi porque quem nunca esteve não pode retornar. Como filho pródigo, né? Como filho pródigo. Quando Deus diz tornai-vos, arrependei-vos,
ele está falando para um povo que estava com ele e saiu. Então, tem que voltar. Nós vemos que para 5 igrejas em Apocalipse vem a palavra arrependimento. Esta palavra é para o povo de Deus, é para você, é para mim. Volte. O que você está fazendo lá, longe de mim? Você faz de conta que está comigo, mas você está longe. Como foi o filho pródigo? Só quem gosta de chiqueiro é porco. Filho de Deus não é porco para viver em chiqueiro. O filho pródigo só caiu em si quando se encontrou no chiqueiro e nem a comida do porco ele tinha. O povo do tempo de Malaquias negou que precisava retornar, negou que precisava se arrepender. É como hoje, o povo está preso ao ritual. Ao ritual ele está preso, mas ele está muito longe. Muito fácil. Nós vemos hoje, na igreja, as pessoas com o celular na mão, uma boa desculpa. Ah, mas é que a minha Bíblia está no celular. Então, se a sua Bíblia está no celular, por que é que a outra está aberta aí? No seu colo. Eu creio que nós precisamos pensar, parar para refletir qual é a nossa atitude, porque o erro que o povo de Israel do tempo de Malaquias cometeu é o erro que nós podemos estar cometendo hoje. Claramente, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos voltar para Deus. Olha, nós estamos numa situação em que, quando nós olhamos, o mundo está tão absolutamente cheio de problemas que, quando nós vamos orar, nós não sabemos mais nem que direção tomar. A imoralidade, o desrespeito, a mentira, os desvalores, a sedução entrou pela igreja fora. Nós temos uma crise de autoridades. As nossas autoridades são vergonhosas. As nossas autoridades mentem, enganam, roubam. Nós não temos pessoas no mundo para olhar como exemplos. Nós precisamos voltar para Deus e clamar pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças. Porque se eles não tiverem o exemplo dentro da igreja e na casa deles, eles não terão para onde olhar. Eles só têm o mundo que os cerca. Nós temos... Eu estava falando ontem em Manaus, anteontem. O primeiro cavaleiro vem, o ser vivente diz vem. Ele vem. É o engano, é o cavaleiro do engano. O segundo ser vivente chama, dizendo vem. Vem o do derramamento de sangue, mas o do engano não voltou, não, ele continua. Então, fica o cavaleiro do engano, junto com o cavaleiro do derramamento de sangue, junto com o terceiro cavaleiro, que é da fome, junto com o quarto cavaleiro, que é da morte, junto com o quinto selo, que vai trazer os mártires, tudo vai se acumulando. E a terra está acumulada, totalmente acumulada. E nós precisamos abrir os olhos, orar e pedir a Deus um espírito de arrependimento para dentro da igreja.
porque o que está lá fora é outra coisa. Mas dentro da igreja, essa palavra volte, é para o povo de Deus, que ele diz: o que vocês estão fazendo longe de mim? O povo do tempo de Malaquias negou que precisava. Hoje, as pessoas não entendem por que se arrepender de quê. Outro dia eu estava falando sobre essa questão de viver sem ser casado. E o que eu ouvi é que eu tenho a cabeça muito pequena. Como nós podemos imaginar isso? Vão na igreja, louvam, ouvem a palavra, ouvem a oração e saem de lá para o chiqueiro. Se acostumaram. No versículo 8, nós vamos chegar à sétima resposta sarcástica e petulante do povo. Está escrito assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Em vez de dizer a bênção final nos cultos, talvez o pastor faria melhor gritando: mãos ao alto, ladrões. Você ficaria contra o pastor, com certeza. Mas veja uma coisa: é Deus que quer abençoar, dando 90%, abençoando. Deus quer abençoar, dando 90%. Você acha que 90% é pouco? Quem não vive com 90 não vive com 100. O povo de Israel não entregava, naquela época, apenas um dízimo. Tanto que Deus fala aqui, os dízimos. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Quando você tem a Bíblia em inglês, quando a gente lê na Bíblia em inglês, diz assim: you are thieves and robbers. Vocês são assaltantes e ladrões. Existe uma diferença quando vocês leem Malaquias 3. You are robbers and thieves. Vocês são assaltantes e ladrões. Por quê? Todo ladrão rouba, todo assaltante rouba, mas ladrão não é um assaltante, o assaltante não é ladrão. Existe uma diferença do modus operandi. O assaltante é aquele que vem de frente com a pessoa e diz: mãos ao alto, me dê sua carteira, o seu celular, entregue tudo. Agora vai embora e não olhe para trás, porque eu posso matar você. Vá, saia, vai embora. Você já viu a cara dele? Sabe quem é? Uns matam para você não fazer o retrato falado. Esse é o assaltante. Ele faz questão de ver o seu rosto de medo. Ele faz questão de contemplar o seu sofrimento. Ele faz questão de sentir o poder que ele tem sobre você. Ele faz questão de se deleitar na sua humilhação. Esse é o assaltante. Mas o ladrão não. O ladrão é capcioso. O ladrão, ele estuda os seus movimentos sem que você saiba que ele está estudando. E quando ele ataca, ele rouba você de tal maneira
que quando você descobre, você já foi roubado há muito tempo. Quando você pega os 10%, você está dizendo na cara de Deus, vou pegar, é seu, mas eu vou pegar e acabou, e eu quero ver. Quando eu quiser, eu pago. Eu devolvo. O ladrão, não. Ele vem nas ofertas. Ele dá do jeitinho que ele quer, ele dá o jeito dele, porque é oferta, não tem nada a ver, e ele vai levando. Então, aqui, nós vamos ver sobre esses dízimos do tempo de Malaquias. Nós vemos lá em Levítico 27 que 1/6 do milho, do vinho, desculpem, em Deuteronômio 18, no versículo 4, você vê só que 1/6 do milho, do vinho e do óleo tinham que ser trazidos. 1/6. Fora os 10%. O dízimo do que sobra da colheita, lá em Levítico 27, 30 a 33, o dízimo do que sobrou da colheita tinha que ser trazido. 10% tinha que ser pago aos levitas e aos sacerdotes no capítulo 18 de Números, de 26 a 28. Havia ainda um segundo dízimo, que era pago pela congregação só para cobrir as necessidades dos levitas, das suas famílias e as necessidades do tabernáculo. Estão lá em Deuteronômio 12, no versículo 18. A cada terceiro ano era trazido outro dízimo para os pobres. Está lá em Deuteronômio 14, 28, 29. Deuteronômio 14, 28 e 29. Esse eu gosto de ler. Sabemos que o nosso tempo é corrido, mas Deuteronômio 14 eu vou ler. No versículo 28 e 29, está escrito: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Você está vendo? A cada terceiro ano era um dízimo tirado para os pobres, para os necessitados. Nós vemos assim, podemos estudar na Bíblia, que eram muitos dízimos que se trazia. E quando Deus diz aqui, ele fala dos dízimos. Quantos dízimos você entrega? Aí, irmã, mas eu não tenho terra. Mas, às vezes, você tem aluguel. Você tem renda em mercado de capitais. Quais são os dízimos que você tira para entregar os dízimos dos seus rendimentos? Se você tem aplicação financeira, você tem rendimentos. Você entrega o dízimo? Eu não estou apontando dedo para ninguém, só quero dizer que, às vezes, nós achamos que é o dízimo, não são os dízimos. Isso dá
um problema sério falar sobre dízimos, porque toca no bolso das pessoas. Nós estamos vivendo os dias da graça. Por isso, a nossa base para ter as coisas, ou para dar, tem que ser diferente. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele põe os macedônios como exemplo. Em 2 Coríntios 8, você vê lá, em 2 Coríntios 8, nos versículos 2 e 3, ele vai dar um exemplo muito bom para nós. No versículo 2 e 3, ele diz: porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Eles deram mais que os dízimos. Eu estou vindo de Manaus agora, de uma igreja que tem 1 ano e meio, a igreja. Eles, agora durante a pandemia, eles deram cestas básicas direto. A igreja saiu na frente, comprando aqueles, como é que a gente diz? Botijões, eu chamo botijão de oxigênio, para dar, distribuindo cesta básica. Todo mês eles fazem o dia do peixe, eles distribuem peixe, porque tem gente lá que trabalha no supermercado. Pega o peixe mais barato do supermercado para distribuir. É uma igreja voltada para a necessidade do povo em sua volta. É um povo que abre a mão. Não é o povo mais rico de Manaus, mas é um povo que tem um coração voltado para os pobres, voltado para suprir a fome. Eles disseram, irmã, Manaus foi conhecida, o vírus da Covid foi conhecido como a cepa de Manaus. No tempo em que teve aquela cepa aqui, que as pessoas morriam, foi a maior enchente do Amazonas, que o povo estava morrendo, um de Covid e outro pela enchente. A igreja saiu na frente. Vocês precisam ver. Que maravilha! O nome da igreja é Atos de Amor. Eu estive lá pregando, voltei ontem. Uma igreja totalmente voltada para fora. E um povo que dá. Dá. E todo mundo ali é envolvido na obra. Pastores jovens, um povo com o coração voltado para fora, e uma igreja que cresce, que cresce, que cresce, por causa do exemplo. Na nossa oferta hoje, é para muitos um momento de lamentação. Eita, lá vai meu dinheirinho. Abre a bolsa com uma dor. Lá vai, chega esse momento, eu não sei por quê. Toda vez a gente vem para a igreja, só fala de dinheiro. É engraçado. Não queremos abrir a mão nem para pagar um pouco da eletricidade, da água que bebemos. Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Na graça é para dar tudo o que for possível. Nós estamos na época da graça. É para dar tudo o que for possível. Eu tenho um trabalho que vive
da graça. Eu não posso dizer que a igreja não oferta, porque os irmãos ofertam. Se não ofertassem, eu não manteria o programa das crianças, com os funcionários que temos e tudo mais. Aquilo é oferta. Se eu não for pregar, o povo não oferta. É muito difícil eu ofertar se eu não for pregar. Mas tem quem faça isso também. Tem quem faça. Há quem faça. Eu nunca precisei pedir. E se eu pedir, vão dar. Eu sei. Mas Deus não me botou para pedir. Mas o trabalho é sustentado pela igreja, porque eu só trabalho em igreja. Então, o dinheiro que vem para a minha mão é um dinheiro que vem do bolso, do suor dos meus irmãos. Então, de qualquer forma, é a igreja de Jesus que, através de mim, está mantendo aquele programa ali. A Casa do Tesouro era parte do templo, onde se guardavam os mantimentos. Há pouco tempo nós estudamos o livro de Neemias, não é? Onde Tobias estava hospedado e Neemias jogou tudo fora. Você lembra que assim que foi restaurado o templo, ajeitado tudo, Neemias voltou para a Pérsia e, quando ele voltou, aquele sumo sacerdote Eliasib, que se tinha aparentado com Tobias por casamento, na Casa do Tesouro ele fez uma suíte exatamente para Tobias. Então, ali era parte do templo. Mas como Eliasib era sacerdote, permitiu. A Casa do Tesouro era no templo. Tudo o povo produzia, trazia 10% para ali. Era para sustento daqueles que trabalhavam para o Senhor. Isso nós sabemos que mudou muito para a igreja. Mas eu sinto tristeza de ver pastores hoje indo trabalhar lá fora para o sustento da sua família. Porque ele tem o trabalho lá fora para o seu sustento e ainda trabalha para a igreja. Ainda trabalha no templo. Isso está errado. Se a igreja cuidasse do seu pastor, daria o suficiente para que seu pastor sobrevivesse com dignidade e sua família. No versículo 9, Deus diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Não é que Deus está amaldiçoando, é que eles se colocam sob maldição. Olha, digamos que está chovendo e Deus tem um grande guarda-chuva, mas você não quer ficar debaixo do guarda-chuva, você quer ficar fora, então você vai ser molhado. Vai ficar molhado. Vai ficar molhado. Se você não quer ficar molhado, você vem para baixo do guarda-chuva. Quando Deus diz aqui, com maldição, sois amaldiçoados. Deus não diz, eu vos amaldiçoo, mas vocês me roubam. Ladrão que rouba a Deus está sob maldição. Então ele diz, não fiquem sob maldição. Saiam da maldição. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O que ele está dizendo? Saiam da maldição.
tragam os dízimos para a casa do tesouro. Pense que Deus, ele não precisa disso. É para a manutenção do trabalho de Deus na terra. Como a igreja vai pagar hoje, por exemplo, a conta da luz, material de limpeza, quantas vezes aluguel de templo, manutenção do templo, tudo, papel higiênico, por exemplo, copo de plástico, todas essas coisas pequenas são compradas, são pagas. Material didático para as crianças. Tudo isso. Como que a igreja vai fazer isso? Naquele tempo, os que trabalhavam no templo, eles não tinham terra para cultivar. Porque a tribo dos levitas não teve terra para cultivar. Então, todas as tribos trabalhavam na terra e traziam 10% para o templo, para a casa de Deus e para que não faltasse mantimento para o povo que trabalhava na casa de Deus. O povo não trazia. Os sacerdotes tinham que sair para trabalhar na terra dos outros para ganhar o pão. Os levitas não podiam ficar louvando como Deus queria, porque eles tinham que sair para trabalhar na terra dos outros, para ganhar o pão, para ganhar o sustento, porque o povo não estava levando. É isso que Deus diz. Sustentem aqueles que trabalham na minha obra. Sustentem aqueles que trabalham para mim. E vocês vão ver a diferença na vida de vocês. E hoje ainda está difícil. Ele diz, por vossa causa, repreenderei o devorador. Se vocês se voltarem para entregar, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Trazei aqui, quando ele fala, até hoje o julgamento vem sobre o povo ou a nação que o rejeita. O supermercado, você ainda vai, mas os produtos que traz não são os melhores, muitas vezes. Por quê? Porque você está retendo, você está encolhendo a mão. Está encolhendo a mão. A essa época de pandemia, eu digo para vocês, anteontem, não foi ontem, eu estava no aeroporto de Manaus, vindo para cá, para Brasília, me ligou um pastor dizendo, irmã, eu estou indo para o Vale do Jequitinhonha. A senhora me disse que quando eu fosse de novo para avisar, já marquei com ele terça-feira. Nós vamos lá para o atacadista para mandar coisa gostosa. E coisa gostosa, sabe o que é? Leite com Nescau e biscoito para as crianças de lá. Se Deus quiser, meus irmãos, nós vamos encher, entupir a van daquele homem para fazer um Natal maravilhoso para aquelas crianças. Eu já consegui quem vai me ajudar. A Ângela vai dividir comigo a despesa e nós vamos mandar. Por que é que dá, nessa época de dificuldades, não tem faltado para o projeto, lá para a casa de Marimata, não tem faltado, meus irmãos. Nada, 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 nada. Temos assumido todos os compromissos. Por quê? Porque é um lugar, eu trabalho, eu recebo oferta, e nós damos. E Deus disse que ele dá semente ao que semeia e pão ao que come.
Se você não semeia, ele não vai lhe dar semente. Se esse copo, meus irmãos, está cheio, Deus não vai botar água, porque Deus não é doido. Mas quando eu esvazio, ele vai botar de novo. Nós precisamos saber que Deus nos colocou aqui por canais e não por represa. Não é? No versículo 12, ele diz: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sois uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Não haverá, não pode haver, meus irmãos, santidade sem honestidade. Se você não for honesto, você não pode dizer que é santo. Santidade anda junto com vida limpa, com honestidade. No versículo 13, a Bíblia diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Aqui vem a oitava das perguntas sarcásticas. Oitava, do povo de Deus. Vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Está vendo? Nós vemos aqui a dificuldade quanto à adoração. Lembramos de Isaías 58, no versículo 3. No versículo 2 e 3, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Nós vemos que aqui, nesse versículo 14, o povo ainda está dizendo que Deus está exigindo demais, está dando de menos, que eles estão dando muito para Deus e que era muito melhor se eles não dessem nada. Você está vendo a insensibilidade, o desrespeito. Isso fala de um povo que não conhece o seu Deus. Isso fala de um povo que não conhece o seu Deus. É uma das práticas piores da igreja hoje, não é? Uma das práticas piores da igreja hoje é exatamente essa, é não conhecer o seu Deus, não é? Não conhecer o seu Deus. Por quê? Não conhecendo, diz coisas assim. A Bíblia diz, quando Deus fala aquela carta para a igreja de Sardes, ele diz:
Tenho, porém, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quer dizer, Sardes, uma igreja morta pelo pecado. Ali dentro havia umas poucas pessoas que não eram boazinhas, elas eram santas. Elas não se deixaram contaminar pelo status quo daquela igreja. Uma igreja afundada no pecado. Meus irmãos, quantas vezes nós temos vivido insatisfeitos dentro da igreja aonde nós congregamos? Quantas vezes nós vamos ver que, mesmo aqui, Deus vai mostrar um quadro. No versículo 16, então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O que significa? Que quantas vezes nós deixamos aquela igreja porque descobrimos que lá as pessoas estão dando mau exemplo, coisas assim. Mas Deus está atentando para o seu esforço. Fique ali e ore. Deus está querendo que você faça um trabalho onde você está e não onde você não está. Eu sou muito criticada e tem igrejas que não me convidam porque eu digo eu sou anglicana. O povo ri, a senhora não é anglicana. Eu disse, olha só, sou anglicana. Mas a senhora consegue ficar lá e eu consigo ficar no mundo. Aqui nessa terra, Jesus Cristo não veio. Ele conseguiu viver aqui no meio de pecadores e eu, que sou pecadora, não consigo. Eu oro para que haja novamente um avivamento, não apenas na igreja anglicana, mas na igreja de Jesus Cristo. Na igreja de Jesus Cristo. Porque eu sei que Jesus Cristo está edificando a igreja dele. Eu sei. Quantas vezes eu sou imprensada numa parede, mas, irmã, me diga uma coisa, é verdade mesmo uma coisa que me disseram de mim? É da senhora. Me diz o que é. Mas não acredito. É verdade que a senhora é anglicana? Eu digo, olha, eu sou uma anglicana me virando para ser discípula de Jesus. Qual é o mal que existe? Lá eu tenho aprendido. Eu tenho bons exemplos. Deus sempre me deu os melhores pastores. Deus me colocou a Bíblia na mão. Eu tenho a oportunidade de viver em Cristo ainda aqui na terra. Eu não quero saber se é na igreja anglicana, na batista, na presbiteriana, na assembleia, no Strong Tower. Aonde você estiver, seja um intercessor pelos seus irmãos, pela liderança, porque todas as pessoas estão precisando que nós estejamos de mãos dadas. Porque no meio de todo esse quadro aqui,
dessas perguntas, desta situação que Deus coloca por boca do profeta Malaquias, você vê que essa profecia é uma profecia forte. Primeiro capítulo, primeira palavra é sentença, pronunciada pelo Senhor contra Israel. No meio desta sentença condenatória, existe um povo que teme ao Senhor. Existe um povo, e aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Então, lá dentro existiam pessoas tementes a Deus. E essas pessoas Deus atentava e ouvia, prestava atenção e escrevia diante deles um memorial a respeito desse povo. Eles serão para mim especial tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um pai que poupa o filho que o serve. Está vendo? Eles não se contaminaram. Seja você um exemplo dentro da sua congregação. Ore. Seja um exemplo, porque as palavras movem, mas o exemplo arrasta. As pessoas vão procurar imitar. Seja uma pessoa temente a Deus. Amém. Na próxima semana, nós vamos fazer, se Deus quiser, o capítulo 4. Como eu disse no início, a Bíblia hebraica não tem o capítulo 4. Esse final são apenas 6 versículos. Eles estão incluídos no capítulo 3. Mas, como na nossa está separada, vamos lá. Temos serviço para fazer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós.